meus irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós aqui estamos mais uma manhã para nós estudarmos a Palavra de Deus, revista Palavra e Vida. Estamos estudando sobre marcas da vida cristã e eu quero contar com a sua atenção neste momento para sermos ministrados através deste estudo. Hoje nós vamos falar sobre a marca da santificação. A marca da santificação. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E eu convido você, neste momento, a fazermos a leitura bíblica, do texto base do nosso estudo, que é 1 João, capítulo 2, de 12 a 17. O texto diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o tema, este é o texto base do nosso estudo de hoje, a marca da santificação. A Bíblia diz, irmãos, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, este deve ser um tipo de marca a ser desenvolvida na vida do salvo. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós que já temos o conhecimento de Deus, que já tivemos uma experiência pessoal com Cristo, devemos desenvolver a marca da santificação em nossa vida. Nós sabemos que a santificação é um processo diário, irmãos. É um processo diário. E nós devemos, buscar viver uma vida santa e consagrada a Deus. Diz a parte introdutória do nosso estudo o seguinte: a forma íntima como João expõe a seus leitores nos remete a uma família. Nesse âmbito, para ele, só podem ser compreendidos duas esferas: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Esta realidade nos coloca diante de uma verdade fundamental. Os filhos de Deus não podem estar marcados pelas características dos filhos das trevas. Em outras palavras, há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. A parte inicial de 1 João, e João vai nos falar exatamente sobre uma evidência do conhecimento de Deus, que é o fato de andar na luz. A Bíblia nos fala que nós somos a luz deste mundo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A Bíblia também diz que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Nós somos o sal da terra. Há um teólogo que vai dizer que nós somos o sal da terra e não o caramelo da terra. E por ser o sal da terra, as pessoas vão querer não nos mastigar, mas nos cuspir. Ou seja, nós somos colocados neste mundo como embaixadores de Deus, não para agradarmos e fazermos aquilo que as pessoas esperam de nós, mas para agradarmos e fazermos a vontade de Deus. E viver uma vida segundo a vontade de Deus é viver uma vida na contramão do mundo. Em alguns momentos, contrariar os princípios mundanos e seculares. A marca da santificação
Em outras palavras, irmãos, falando aqui no que diz respeito a este tema tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, é importante dizer, irmãos, que tudo que nós falamos, no que diz respeito a cristianismo, tudo o que nós falamos será inútil se não for confirmado pelas nossas atitudes. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que nós devemos ter consciência, né? Tudo que nós falamos será inútil se não for confirmado pelas nossas atitudes. É verdade, irmãos, e precisamos refletir que no tempo dos apóstolos, dos discípulos, no tempo passado, né, os homens de Deus eram presos por pregar o Evangelho. E a nossa realidade no mundo em que vivemos é que lideranças religiosas, né, são presas hoje por corrupções. Lamentavelmente, nós vivemos um período difícil, né, no que diz respeito à coerência na vida cristã. É uma incoerência muito grande quando a nossa conduta destoa da nossa fala, destoa da nossa fé. É importante, irmãos, termos consciência da importância do nosso papel. João ele escreve falando sobre a vida eterna junto, né, para aqueles cristãos daquele tempo, e nós precisamos ter o entendimento de que, enquanto cidadãos, né, dos céus, né, enquanto sendo o povo da Bíblia, sendo cristãos, a nossa vida precisa ter conformidade com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós proferimos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. Nós precisamos, né, evidenciar com a nossa vida que nós somos filhos de Deus. O próprio João, né, conforme já estudamos em estudos anteriores, e lemos o texto bíblico aqui, né, que todo aquele que afirma estar nele quem? Em Cristo Jesus, precisa andar como ele andou. Precisa andar como ele andou. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 9, vai dizer o seguinte: o amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Aqui o texto base do nosso estudo vai nos falar sobre os jovens, sobre as crianças, sobre, né, os pais, né, nos transmitindo a ideia, né, de maturidade cristã. O texto não está falando precisamente deste público, né, mas ele usa aqui expressões comuns, expressões familiares a todos nós. Filhinhos, jovens, pais. Pais nos transmitem a ideia de maturidade. Então é nesse sentido que o texto está dizendo. Devemos destacar, irmãos, que o auge da maturidade cristã, né, da maturidade espiritual, não está ligado ao tempo que alguém possui como membro de uma igreja, mas ao conhecimento de Deus e à sua plenitude. Obviamente que nós não estamos aqui descartando o tempo de igreja, mas, irmãos, podemos ter 20, 30, 40 anos como membros, né, de uma igreja e assim mesmo sermos, vou usar essa expressão, repetentes na vida espiritual. Ou seja, nós devemos buscar todos os dias crescimento, nós devemos buscar maturidade na vida cristã. É isso que espera-se de nós. Né? Maturidade cristã, maturidade na vida espiritual, né? E falando sobre a questão da intimidade, né? É na medida em que nós temos intimidade com Deus, que nós nos relacionamos com Deus, né? Que nós vamos nos santificando, irmãos. Ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos sentindo o desejo de sermos mais consagrados e dedicados a Ele. Ter intimidade com Deus é algo primordial para a santidade. Ter intimidade com Deus é algo primordial para a santidade.
A intimidade a que me refiro, está aqui escrito no nosso estudo, está ligada ao nível de maturidade que cada um de nós possui, o quanto conhecemos de Deus, o quanto estamos próximos dele. E João descreve isso de uma maneira muito particular. E a gente aqui precisa ter um entendimento que este conhecimento de Deus, estou falando de maneira experimental, experiência, é diferente do conhecimento teórico. Você pode aqui definir Deus teologicamente da melhor forma possível. E diga-se de passagem que temos muitas pessoas que poderiam estar aqui ou que podem ir às nossas igrejas ou à nossa igreja, nos transmitir o conhecimento teórico, verbal, teológico perfeito, o que é ser santo, a definição de Deus. Mas não é isso que aqui estou falando e que o estudo se refere. Estou falando daquilo até mesmo que falei na última quarta-feira. Estou falando sobre a importância de termos o conhecimento de Deus a partir de experiências práticas, intimidade com Deus nesse sentido. E aí me refiro à palavra de quarta-feira, quando ministrei em nossa igreja falando sobre fatos memoráveis, experiências com Deus, experiências significativas, experiências de vida cristã, de maturidade. É isto que faz nós crescermos. É vida devocional, é vida de oração, testemunhos, fatos memoráveis, onde nós podemos narrar as maravilhas de Deus na nossa vida, as experiências que nós já vivenciamos com Deus. Ou seja, é isso que nos dá maturidade, é isso que nos dá, vou usar a expressão casca, que gera em nós as mãos calejadas, não é o trabalhar que faz as nossas mãos terem calos. Então, na vida cristã é isso, é a experiência, é a vida com Deus, é a intimidade, é o relacionamento com Deus que nos faz crescer. É na medida em que nós nos aproximamos mais deste Deus que é santo, nós também nos santificamos, porque Ele é santo, porque Ele é incomparável, Então, mediante este fato, falando sobre santidade, santidade é isso. O que é ser santo? O que é buscar essa santificação? É tendo consciência que o nosso Deus é santo, que Ele é puro. Ser santo é ser separado. E nós aqui lemos, João vai dizer aos cristãos daquele tempo, confrontando o falso ensino presente no seu contexto, que vinha até mesmo de dentro, não de fora. Ele vai confrontar dizendo, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A mesma Bíblia, irmãos, que nos ensina a amar a Deus e a amar o nosso semelhante, também nos ensina a não amar o mundo. A não amar o mundo. O que é este mundo? Esse mundo, irmãos, precisamos ter um entendimento que este mundo é a sociedade pagã. Este mundo são os valores do mundo, os falsos valores do mundo. Este mundo, irmãos, é a sua louca maneira de viver, de se comportar, de agir, Este mundo são as suas crenças, são os seus valores. Nós precisamos ter um entendimento, irmãos, que nós estamos neste mundo, mas que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Como assim, pastor? Nós não somos deste mundo. Nós somos de um outro mundo. Nós somos da pátria celestial. É isso que Paulo vai falar em Filipenses. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. É diferente. E nós precisamos ter este entendimento, isso claro na nossa cabeça. Eu afirmo isso pautado nas palavras de João, no verso 19 do capítulo 5 desta epístola, que o texto vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Portanto, irmãos, nós somos do céu, nós somos cidadãos celestiais, somos embaixadores neste mundo.
né? O nosso padrão não pode se pautar neste mundo, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos amar ao mundo, né? Aquele que ama o mundo, Tiago vai dizer que constitui-se inimigo de Deus, né? Então, nós precisamos ter isso claro na nossa cabeça, de não nos deixarmos ser influenciados por filosofias mundanas, seculares, relativismos, né? Não podemos nos deixar levar pela maneira de viver do mundo atual, né? Odiai o mal, apegai-vos ao bem, vencer o mal com o bem, né? Cristianismo é isso, cristianismo é santificação, é consagração a Deus, né? E na medida em que nós, né, permanecermos na palavra de Deus, nós vamos ser aí capacitados a viver em santidade. Este processo não é algo que desenvolve sozinho, né? Já falei sobre a intimidade com Deus, né? É importante também falarmos sobre permanecermos na palavra de Deus, né? O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, é um antídoto contra o pecado, né? Precisamos permanecer na palavra. É por meio da palavra que o cristão encontra forças, encontra direção, direcionamento para ele resistir ao mundo, para ele resistir ao maligno, né? Baseado na palavra de Deus. Por isso é importante termos uma vida devocional, por isso é importante conhecermos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Aqueles crentes, aqueles cristãos que só se atêm ao que recebem, né, nos cultos, que só se alimentam da palavra aos domingos quando vão à igreja, né, é impossível dizer, né, é impossível viver uma vida santa e entender a vontade de Deus para a minha vida. Por isso é importante, irmãos, desenvolvermos a nossa intimidade com Deus, termos vida devocional. Isso é um processo diário, nos alimentarmos da palavra de Deus, orarmos a Deus, buscarmos a Deus para vencermos, né, para vencermos o maligno, para resistirmos ao diabo, para resistirmos ao mundo, né? A vitória sobre o pecado, né, e a marca da santificação dependem do quanto temos da palavra de Deus dentro de nós. Devemos ter esta consciência, né? A vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo, ela depende, né? Depende do quanto nós temos a palavra de Deus dentro de nós, né? Entrando no terceiro tópico do nosso estudo, que é o tópico da renúncia, né? E eu já disse que ser santo é ser separado, né? Ser santo, né? Santificar-se é renunciar, né? Santidade é isso, né? Lemos o verso 15, né? O verso 16, né? Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, né, permanece para sempre. Né? Então, santificar-se é renunciar aos desejos carnais e, por amor a Cristo, deixar de amar o mundo. Não existe santificação sem renúncia. Santificação ou santificar-se é renunciar, né? Renunciar o mundo, é renunciar às próprias paixões, às próprias vontades carnais, né? A Bíblia fala sobre a importância de vivermos uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que eu estou falando, né? Renunciarmos às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E aí, quando a gente fala sobre esses, né, renunciar às próprias vontades, próprios desejos, nós às vezes achamos que isso está relacionado apenas às questões,
né, sexuais. Não, está relacionado também a ter domínio próprio, a ter autocontrole, né? Está relacionado aos nossos relacionamentos, né? Familiar, com os nossos amigos, a forma como lidamos com as pessoas, como tratamos as pessoas, está relacionado também à nossa fala, aquilo que falamos, aquilo que proferimos, né, irmãos? A Bíblia vai nos dizer lá em Efésios capítulo 4, né, que não deve sair da nossa boca o quê? Nenhuma palavra torpe. Ou seja, irmãos, esses desejos, né, está relacionado à nossa velha natureza pecaminosa. Então nós devemos cuidar e zelar por toda a nossa vida, né, para sermos pessoas realmente consagradas a Deus, policiarmos os nossos pensamentos, né? A Bíblia vai dizer lá em Filipenses que nós devemos pensar em que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisto pensai, né? E nós pecamos o quê? Por pensamentos, né? Ações, né? E por aquilo que nós falamos. Então, a nossa mente, a importância de nós nos cercarmos da palavra de Deus. E aí, quando eu digo, né, cuidado com aquilo que fala, não é usar jargões cristãos, né, jargões evangélicos, né? Por exemplo, varão, não estou falando disso. Eu estou falando sobre o cuidado de falar, cuidado no trato, ter autocontrole, ter domínio próprio. Nós precisamos de policiarmos, né? Cuidado com palavrões, né? Cristãos que falam tantos palavrões, irmãos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então a gente precisa zelar e cuidar do nosso coração, porque dele procede, né, as fontes da vida, né? Procede as fontes da vida. Então, renúncia. Não é possível santificar-se sem renunciar ao mundo, sem renunciar ao pecado. Então, que nós possamos aí, né, desenvolvermos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, buscarmos estar a cada dia mergulhando na palavra de Deus, né, e buscarmos aí renunciar ao mundo e às suas paixões. Né? Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Renunciar a si próprio, irmãos, renunciar às próprias vontades, os próprios desejos. Poderia que exemplificar, né? Às vezes a nossa vontade, né, o velho homem, ele é explosivo, né? E aí quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós buscamos ser o quê? Temperados, né? Temperados, até mesmo para agir, né, da melhor forma possível, nos posicionarmos, corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido, mas de forma, né, que não possamos perder o autocontrole. Né? Então, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele mexe conosco, ele mexe com as nossas estruturas, e a vida em Cristo é uma vida de renúncia. Né? Renunciar a quem? A nós mesmos, a fim de fazer a vontade de Deus. O apóstolo faz um contraste entre o mundo, o qual é passageiro e está em processo de degenerativo, e a vontade de Deus, a qual é imutável e permanente. Deus não mudou e sua palavra não ficou desatualizada ou perdeu valor. Pelo contrário, a vontade dele permanece e a santidade continua sendo exigida na vida de cada cristão. Assim recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. Vivemos aí, né, irmãos, num tempo, né, de secularismo na igreja, num tempo tão difícil, onde os princípios, né, éticos, morais da palavra de Deus são atacados, né, e nós precisamos ter zelo e o entendimento que o padrão de Deus, ele não mudou. Deus ainda continua exigindo de nós, né, santidade de vida. Né? E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, ou se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O Evangelho, que é as boas novas de salvação, ele mexe conosco, ele mexe com as nossas estruturas, e o Evangelho é uma vida de renúncia, né? Renúncia.
todos aqueles que conheceram a Jesus verdadeiramente, todos aqueles que verdadeiramente são filhos da luz, vivem em santidade, vivem em consagração a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que transforma, o nosso Deus é luz e por Ele nós somos capacitados e impulsionados a sermos luz deste mundo. Deus é luz e nele não há treva alguma, Então nós precisamos ter isso, consciência disso, de que se nós somos de Deus, nós precisamos demonstrar isso com os nossos frutos, com a nossa vida. Mediante isso, eu trago aqui perguntas para a nossa reflexão, Olhando sua vida cristã, em qual nível de intimidade você se encontra? Como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você dedica para conhecer a Deus através da sua palavra? Como está a sua vida devocional? Como está o seu grau de intimidade com Deus? É isso que nós somos desafiados a refletir nesta manhã. Sabendo que amar a Deus é renunciar ao mundo e às suas paixões, quem você tem amado de verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a desenvolvermos a nossa vida, a marca da santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Vamos orar? Ó Deus querido, ó Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus querido, porque a Tua palavra nos diz sobre a importância de buscarmos, vivermos em paz e em santificação, Deus. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Deus querido, a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, porque o Senhor é santo e a Tua palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ajude-nos, ó Deus, a desenvolver todas essas marcas que estamos estudando neste trimestre em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de maneira digna do Senhor. Assim oramos, entregando o controle e a direção da nossa vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Uma boa semana para você em nome de Jesus.